Fala pessoal, aqui é o Rica, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu queria falar sobre a repercussão da coletiva do Rogério, né, do jogo de ontem. São Paulo perdeu do Palmeiras por 2-1, tomou 2 gols em 5 minutos, um aos 45, outro aos 50. Então vamos falar sobre o que ele pensa do time e dar nossa opinião aqui, tá bom? Fica até o final aí, roda a vinheta. Pessoal, o Rogério ontem, o que mais foi preocupante na coletiva dele foi o desânimo, né? Super derrotado. Ele estava completamente entregue à derrota que aconteceu ontem. Então, assim, mas ele considerou que o São Paulo fez um bom jogo, né? Se apegou muito ao primeiro tempo, só que ele esqueceu que o jogo tem 2 tempos. Disse que tudo que ele traçou foi executado no jogo. Falou que tirou o Gabriel Neves e o Igor Vinícius por causa de cartão. E também falou que até aquela altura do primeiro gol do Palmeiras, o São Paulo estava impecável na bola aérea. Né? Só que assim, analisando tudo isso aí e analisando imagens, o que acontece? Na minha opinião e na maioria da opinião da torcida, o Rogério ele traçou um plano equivocado. Porque a gente vem pedindo um jogador de criação, um jogador que tenha um pouco mais de habilidade no meio, que era o caso do André Anderson, que está lá no banco e não entra. Ele põe o Igor Vinícius e o Nestor, que estão mal. Né? O Igor Gomes só corre no campo. Faz o trabalho sujo, mas ele só corre, não faz mais nada. Ele tenta desarmar e não arma a jogada. A maioria das bolas que ele toca é para trás ou para o lado. O São Paulo precisa de um jogador, nós já falamos isso aí várias vezes, que toque a bola para frente, que olhe para o Caleri. Né? Se ele se apegar em tirar Igor Vinícius e Gabriel Neves por causa de cartão sempre, né? Sempre que um jogador tiver cartão, ele vai, eu vou tirar porque ele cansou, eu vou tirar e ele vai tomar o vermelho. Primeiro que o Igor Vinícius não era nem para estar no campo, né? Jogador que não dá para jogar no São Paulo. Ontem a gente viu novamente o quanto esse cara é ruim. Ele não consegue tirar, ele não consegue atacar, ele não consegue cruzar a bola. Ontem ele era ala. Eu não lembro dele ter cruzado bola na área do Palmeiras. Gabriel Neves. Então a gente vê como o Rogério tem feito a leitura errada do jogo. O Gabriel Neves era o melhor jogador do meio ali. Estava desarmando, estava tocando bem a bola. O que ele poderia ter feito? Coloca o Pablo Maia, mas não tira o Gabriel Neves. Né? Então assim, o Rogério, e a gente já falou também disso, o Rogério, o que acontece? Ele toma a decisão errada quando o outro time mexe. Quando o outro time mexe, muda as peças de campo, o Dudu, por exemplo, estava do lado direito no primeiro tempo morto. Quando ele passou o Dudu para o lado esquerdo, ele não conseguiu neutralizar o Dudu. Ele não conseguiu fazer o contragolpe de alterações para o São Paulo crescer no jogo de novo. Ele foi acuando o São Paulo, tirando peças importantes. O Caleri não pediu para sair. O Caleri estava segurando os zagueiros do Palmeiras na defesa. Quando o Caleri saiu, o Palmeiras fez o gol. É coincidência. Não é. O zagueiro do Palmeiras estava no segundo gol lá porque o Caleri não estava no campo. Enquanto o Caleri estava no campo, o Palmeiras, a zagueirada do Palmeiras estava tudo atrás. Outra coisa, o Scarpa cruzar a bola de pé direito, atravessar a área inteira. Não pode acontecer isso. Então, assim, a análise do Rogério é mais uma desculpa. O São Paulo estava impecável até os 45 do segundo tempo. Só que não existe o se. Acabou 2-1 pro Palmeiras o jogo. Por quê? Porque o São Paulo, uma hora, acontece. Uma hora a bola vai passar. Como passou. Então, assim, por que o São Paulo perdeu? Porque estava totalmente atrás, não tinha contra-ataque nenhum, não tinha jogador para criar e não tinha jogador rápido.
Você quer tirar o Caleri? Então põe o Luciano na área, caramba. Tá com o Rigoni na ala? Põe o Luciano, ele pode cruzar. Agora ele tira o Caleri e não põe um centroavante, não põe ninguém na área. E ainda põe o Éder, né, que não faz nada, só corre e reclama. Então, assim, as decisões do Rogério estão sendo equivocadas. Ele está traçando o que ele acha de melhor, mas não é melhor. A torcida do São Paulo inteira está vendo que não é melhor. Ele já entrou errado, com a escalação errada. O Igor Gomes não era para entrar jogando. O Nestor, nós vimos ontem, 2 bolas que ele pegou de frente pro gol, descansado, ele errou o alvo. Ele tem que chutar pelo menos no gol, fazer o Everton pular na bola. Ele chutou as 2 bolas longe. Então tira o cara, meu. Tira o Igor Gomes, tira o Nestor, põe outro jogador no meio. Põe o Pablo Maia no lugar do Nestor e põe o André Anderson no lugar do Igor Gomes. Vai ganhar mais mobilidade no meio, vai marcar melhor. A gente sabe que o problema do São Paulo vem de 15 anos atrás. Né? Juverão Juvencio, Miguel Aidar, Leco, as porcarias que acabaram com o São Paulo. A gente sabe que chegou até hoje, Casares também. Né? Tá parado, o clube tá parado, não tem jogador que faça diferença, não tem. Todo time grande tem um jogador diferente. Pelo menos um jogador diferente. O São Paulo não tem. O São Paulo tem o centroavante, que é o Caleri, mas o Caleri se mata lá na frente. Mais uma vez. E o Caleri vai acabar saindo do São Paulo. Ontem eu vi até um vídeo, se eu não me engano, acho que foi o Barolo que falou, que o Caleri vai acabar saindo do São Paulo. Claro, olha a barca que o cara tá. É só ele que corre na frente e se mata, os caras estão tudo morrendo. Segundo tempo do São Paulo, o São Paulo morre. Não tem explicação para isso. Qual é a explicação? É condicionamento físico. Ah, mas tem pouco jogador, tem muito jogador machucado. Todo mundo está jogando, meu amigo. Tá todo mundo jogando 2, 3 competições. E tá todo mundo correndo. O Palmeiras também tá jogando. O Palmeiras não tem um elenco tão maior que o do São Paulo assim. Tem mais qualidade, mas não é tão maior. E os caras estão jogando. O único jogador ontem que ficou de fora por contusão foi o Rafael Veiga. Então, o São Paulo tá errado, tá errado. Tem coisa errada no São Paulo. Precisa ver isso aí. A gente vê nitidamente que o Rogério tá descontente com a diretoria, né? Que nem agora. Ontem ele deixou entender que provavelmente ele deixaria a Copa do Brasil de lado. Não colocaria o time titular contra o Palmeiras. Vai deixar a Copa do Brasil de lado? Vai priorizar o brasileiro ainda? Porque o Rogério ele é teimoso com umas coisas. Né? Ele pôs na cabeça que o brasileiro é a prioridade. Só que assim, o brasileiro está indo pro buraco já. Né? Tá indo pro saco. Se ele não colocar o time titular contra o Palmeiras, aí perde a Copa do Brasil e é eliminado. Aí fica o brasileiro, o São Paulo brigando lá embaixo e a Sul-Americana. Qual que daí o São Paulo vai chegar? Aí toma uma pancada na Sul-Americana e fica lá embaixo no brasileiro. Então, assim, precisa rever as coisas. A diretoria do São Paulo precisa parar de contratar jogador meia boca, meu. A gente está falando aqui. Incha o time de jogador fraco. Agora vai trazer Marcos Guilherme, que não para em nenhum time. São Paulo precisa contratar um criador, meu. Um jogador que joga no meio de campo, inteligente. Ou então coloca esse menino aí, o André Anderson, para jogar. Se não, devolve ele, meu. Para de pagar salário. Ficar pagando salário alto para jogador que não joga. Tá cheio de jogador assim ali. Se for para fazer isso aí, põe os meninos da base, meu. Então, assim, desanima ver o Rogério desanimado. Né? A gente vê que ele tá derrotado. Ele não tá conseguindo fazer a leitura do time de São Paulo. O time que ele tá escalando tá errado e o time que ele tá mexendo tá errado. Alguma coisa precisa ser feita. Senão o São Paulo não vai sair do lugar. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, pessoal. Quem quiser comentar aí, fica à vontade. Quem não se inscreveu ainda e puder se inscrever, dá aquele joinha pra gente, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.